O porquê que o Dani está aqui? Porque ele não deixou de vender seguro de vida. Só que ele, para os clientes dele, para toda a gestão da plataforma dele, o seguro de vida é um dos produtos. E quando você se torna um especialista em previdência privada, descobre os segredos da previdência privada para fazer sucessão patrimonial, gestão da carteira, você acaba sendo muito mais fácil, assim, aceito pelaquela família, porque todo mundo, quase todo mundo tem previdência privada. E se vocês saírem da caixa, os grandes especialistas do mercado financeiro estão falando de previdência privada. Então, isso é muito mais fácil a gente gerar impregnação mental. Então, se vocês hoje conversar, ver lá, o Thiago Nigo já falou de previdência privada, o Bruno Perini já falou de previdência privada, várias pessoas, o Ramiro já falou de previdência privada, vários experts do mercado financeiro falam de previdência privada. Então, aí vem vocês com essa expertise, além de vocês conseguirem fazer uma gestão da previdência desse cliente, você consegue vender o seguro, você consegue direcionar para uma sucessão patrimonial, você consegue ter mais recomendações e ir fazendo a escalonagem, que é aquele nosso objetivo, que é a árvore de alocações de renda vitalícia, de comissões vitalícias, tá? E o Dani, ele é CFP também, tá? Então, ele tem permissão para vender produtos e consultoria financeira, e ele vem colhendo muito resultado com a narrativa dele de seguro de vida, onde ele coloca seguro de vida e a previdência privada. E todos esses segredos nós vamos compartilhar aqui com vocês. A princípio serão 2 encontros, mas a gente vai entender qual que é o termômetro da turma, porque se a gente perceber que o conhecimento de vocês é um conhecimento abaixo, a gente não consegue evoluir, aí a gente continua com esse treinamento num terceiro, num quarto encontro de segunda-feira, tá bom? É isso, Dani. Agora está com você. Obrigada pelo convite, tá? Entrego para vocês minhas pedras preciosas aqui, que são os meus alunos. E eu quero que, enfim, você compartilhe aí os seus segredos de previdência privada com essa turma aqui, que é o Bichinados. Legal, obrigado aí, Marcelo, pela disponibilidade. É muito bom compartilhar conhecimento, né? Eu aprendi isso na Prudential, eu recebi tive muitos bons professores, né, na escola Prudential e eu quis sempre manter essa filosofia, né, de quando a gente compartilha, a gente troca, a gente recebe de volta. Isso é uma coisa, né, sensacional, assim, da gente poder compartilhar conhecimento. Bom, gente, primeiro, assim, eu montei uma estrutura de uma visão aqui sobre previdência para vocês entenderem um pouquinho, assim, de mercado, de players, né, de tipos de produto, que argumentação que a gente pode utilizar, como é que vocês começam a mapear isso, né, dentro da carteira de vocês, que perguntas fazer, enfim, tem todo, acho que um material bem legal aqui para a gente evoluir, né, e se a gente conseguir evoluir em 2 encontros, ótimo. Eu não sei que tempo que tu programou hoje, foi 1h30, né, Marcelo? No máximo 1h30 Tá, para eles, legal. tá bom? Primeiro, assim, eu queria entender, assim, o que vocês já exploraram desse mundo de previdência, se alguém já vendeu, se alguém vende com recorrência. Roger ali já vende. Legal. Eu não vendo nada, viu, Daniel? Nada, Infelizmente. tá. Eu Vai vendo muito pouco. vender. Vai vender, Vende galera. Eu pouco, Vai vendo vender. também tá. já. Legal. Bom, Deixa eu fazer uma pergunta para a Fê. Fê, de cada 10 vendas que você faz de seguro, quantas vendas você faz de previdência? Você sabe essa métrica? Marcele, se eu for pegar minha carteira inteira, aí eu não vou falar que nenhum, né? Tipo assim, um no máximo. Mas dos últimos que eu tenho feito e de clientes que eu tenho feito a revisita, eu falo assim que eu tô conseguindo vender de 10 para 9. Assim, Excelente, excelente, eu pego minha excelente. carteira, a cliente que eu já tenho, entendeu? É muito difícil a pessoa não querer uma previdência. Muito legal. difícil. Excelente. Ó, Ela já está construindo a escada de valores dela, né? Ela está isso Excelente. é um exemplo excelente, assim, né, Fernando? Quando a gente traz um produto novo para o cliente, é uma oportunidade que a gente tem de revisitar ele, né, de voltar a falar sobre negócio, de revisar a policy, de pedir novas recomendações, né? Então, é uma abordagem super boa. Eu, quando saí da Prudential, eu fiz muito isso, assim, né? O meu foco
Quando eu saí de lá, foi 2017, não foi tombar carteira, nem nada disso, não tive essa visão, assim, eu queria realmente agregar outras coisas para os meus clientes, né? Então, foi um momento muito legal, assim, que eu consegui começar a construir uma carteira de prévio, né? E como eu tinha uma base boa, né, isso me ajudou bastante a ser líder de vendas aí na Icatu por alguns anos, tá? Bom, deixa eu seguir o nosso roteiro aqui. Tu pode me Já disponibilizar a liberei. tela aí? Marcelo? Já Tá, liberei. beleza. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês. Você vai estar gravado, então vocês podem depois olhar de novo, né? Mas, puxa, muito importante que vocês perguntem, tirem dúvidas. Cara, me interrompa, não tem nenhum problema aqui. Esse é um bate-papo bem tranquilo, assim. E eu quero que vocês aprendam, né? Assim como eu tenho certeza que vou aprender alguma coisa também com vocês hoje aqui, tá? Muito bem. Então, falando assim de previdência privada, né, e da Freedom Partners, que é a nossa plataforma, né, eu montei essa corretora em 2017 quando saí da Prudential, e a gente virou uma plataforma de corretores faz 2 anos, já no início desse ano fez 2 anos. Nossa sede aqui em Porto Alegre, tá? A gente tem toda uma estrutura aqui, back-office para suporte para os corretores, sala de treinamento, tem uma estrutura bem legal assim para poder proporcionar, né, para as pessoas que estão vinculadas a gente, né, tanto o treinamento quanto o acompanhamento gerencial e operacional ao longo do dia a dia, né, que sempre surgem muitas dúvidas. Quem já vende talvez vai ter menos, mas quem nunca vendeu, o início não é simples, né, e surge muita dúvida que a seguradora dificilmente vai sanar para você, o operacional. O comercial de uma seguradora não tem tempo para te atender, né? E é por isso que a gente entra, né, como um intermediário que só soma, né? Isso que é uma coisa muito legal assim, do modelo de plataforma que a gente tem pela Icatu, tá? Então, são 10 anos aí de atuação, a gente é membro MDRT desde 2015. Aqui no Sul, a gente foi líder de vendas na Icatu nos últimos 5 anos, né? A gente está sempre buscando, né, excelência de atendimento e em conhecimento, né? Tipo, a marca CFP, ela veio e está se difundindo bastante no nosso segmento. É uma coisa muito importante ter isso como uma visão para quem quer seguir essa carreira, né, de planejador financeiro no Brasil. Mas ele pode falar tipo, na América do Norte, nos Estados Unidos, tipo, 60%, acho que 100%. 100% tem, né? Enfim, eu diria que hoje 60% das pessoas que têm CFP no mundo estão nos Estados Unidos, né? Tem um número bem grande assim, de profissionais. E isso é o futuro, né? Não adianta, não é fácil de passar na prova. Eu fiquei um tempo estudando com 2 filhos pequenos, né? Mais trabalho, um monte de coisa, e enfim, uma hora a gente chega lá. Esse que é o grande ponto, não dá para desistir, né? E se tu quer seguir essa carreira, acho que é uma marca importante se ter. E o nosso trabalho é dar suporte tanto estratégico, né, de poder entender o perfil do nosso parceiro, aonde ele quer chegar, mostrar as oportunidades que tem para ele de crescimento, de montagem de carteira, de renda futura nesse negócio aqui, que tem muita coisa legal, e dar suporte no operacional no dia a dia. Então, a gente tem uma equipe aqui que a gente monta grupo no WhatsApp, que eu estou junto, que o meu sócio está junto, e tem a equipe de atendimento aqui. Então, alguém vai estar respondendo o mais rápido possível, né? Tanto uma dúvida simples, quanto eventualmente até fazer um joint, uma reunião em conjunto, né? Para que no início a coisa comece a fluir, tá? Muito bem. Pauta de hoje, então, é um pouco falar sobre mercado, né? Oportunidades disso, por que a previdência é bom para o cliente e para o corretor, né? E desmistificar, né, esse conceito que a gente tem aqui no Brasil de que previdência é uma coisa que o banco vende. Eu tenho a mania de ver isso nos meus clientes. Não, a pessoa acha que previdência é um troço que vai dar uma renda para ela. Cara, a previdência é um produto financeiro que tem uma característica de benefício fiscal e pode ser uma renda se tu quiser, né? Então, esse é um primeiro ponto assim, que é muito importante da gente entender. É um produto financeiro, é um fundo de investimento que tem lá coisas lá dentro, né? Enfim, ativos financeiros. Mas a grande vantagem desse negócio é que hoje é o produto mais barato em termos tributários, né? E quando a gente fala aqui de Brasil, a gente tem hoje uma questão muito grande, né? Que a inflação come a nossa canela e os juros reais, né? Que a gente vai falar um pouquinho ao longo da apresentação, é cada vez menor. Ou seja, quanto menos juros reais, que é os juros acima da inflação, né? Que a gente tem nos investimentos, mais dinheiro a gente vai ter que guardar,
Nos Estados Unidos, o juro real estava zero, estava negativo, uma época, no Japão é negativo. Então, quanto mais os juros nos ajuda, mais fácil a nossa vida. Quanto menos ele nos ajuda, mais a gente vai ter que guardar dinheiro. E aí que a gente entra, né, com uma atuação super importante dentro do mercado, né, do mercado da sociedade, eu digo, né? Como, cara, despertar essas pessoas para que, bicho, você tem que guardar dinheiro, senão você tá ferrado lá na frente. As pessoas não têm essa cultura aqui no Brasil ainda, não tinham cultura de seguro de vida, né? Se está se difundindo cada vez mais, e a gente tem um trabalho muito grande a fazer, né, com que as pessoas parem de gastar dinheiro em coisas triviais da vida, né, em qualidade de vida, em algum certo ponto, né, e comecem a guardar para o seu futuro, tá? Porque isso vai ser muito importante lá na frente, vocês vão ver. Falar um pouquinho da Icatu e depois um pouquinho sobre os produtos para vocês e argumentação para vocês entenderem, tá? Onde é que entra a caixinha de previdência, assim, quando a gente fala de sistema previdenciário no Brasil, né? A gente está falando aqui que o nosso papel como corretores de seguros, tá, dentro do sistema previdenciário brasileiro, tá nos fundos de previdência privada, né? A gente tem, além disso, o regime geral de previdência social, que é o INSS, né, que, né, todo mundo deve conhecer, e tem os regimes próprios que são de funcionários públicos, tá? Então aqui a gente também tem jogo, tá? A gente também tem negócio para fazer nessa turma aqui, tá? Mas o nosso foco, né, e a nossa atuação, ela é com previdência complementar, porque a previdência ela pode complementar um funcionário público estatutário, né? De algumas formas com benefícios fiscais também. Então, mas a nossa atuação ela é vender produtos de previdência privada aberta, principalmente, tá? Bom, como é que está esse mercado no Brasil? Assim, eu tenho estatística aqui até 2020, mas 2021 e 2022 esse mercado cresceu também, né? Hoje a gente está falando de mais de R$1 trilhão em ativos de fundos de previdência, ou seja, o tamanho do dinheiro, o tamanho do mercado que está na mesa aqui, a gente está falando de R$1 trilhão hoje, tá? E boa parte disso, né, é o verdinho ali, é o VGBL, que é um tipo de previdência, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, e que é a maioria, né, dos ativos que existem hoje. E quando a gente olha aonde está esse bolo de dinheiro, a grande parte está em Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, Santander. A Icatu aqui, ela está em 6º lugar, a XP está na cola aqui, se é que já não passou no último ano, não tenho de 2022, tá? Mas, enfim, o grande, né, volume está nos bancões, certo? Que começaram a vender eu quero isso aqui. só, Dan, Vai lá. deixa eu te interromper, que isso aqui tem uma informação muito relevante. Volta seu slide ali. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se vocês anotaram isso. O Dani falou que até 2020, ou a última informação que ele teve, mais de R$1 trilhão em previdência privada, sendo que a maior parte, bem significativa, é no VGBL. Tá? A VGBL. Na fase 3 da curadoria, vocês vão aprender como a gente utilizar essa informação aqui para vocês captarem clientes de forma escalável. Mas eu quero já dar uma visão para vocês. Imagina que vocês começam a ter estratégia de marketing digital, ou até mesmo estratégia para fazer palestra no prédio onde você mora, na escola do seu filho, e você leva essa informação e no sentido de você dar uma consultoria. Por quê? Porque a previdência privada, conforme o segundo slide ali do Dani, a maioria está sendo gerida pelo Banco do Brasil. Será que esse cara que comprou a melhor previdência que ele podia? Será que realmente ele precisava de um VGBL? Olha quantas informações que a gente consegue ter aqui como né, isca para a gente ter a atenção do nosso cliente. Você quer ver como que eu ligaria para um cliente agora? E Dani, desculpa, eu não sei se é tudo bem para você interromper. Vai lá, não, tranquilo. Eu tenho uma necessidade muito grande de fazer esse download de informação e trazer prática, tá? E aí, essa prática, você como especialista e outras pessoas que entendem aqui de previdência também, vocês podem me dar feedback, tá bom?
Mas olha o seguinte, estou ligando para uma recomendação, nutrir a recomendação, tá? Que é uma técnica nossa que a gente faz. Eu ligo para o Roger. Roger, eu estive com o Becker, ele me falou muito bem de você e da sua esposa. Eu sei que você não estava esperando a minha ligação agora, mas eu prometo que em 3 minutos a gente encerra. Tudo bem a gente conversar rapidamente? Sim, tudo bem, Marcele. Olha, hoje eu faço muitas coisas para os meus clientes, e ele me falou que provavelmente você tem uma previdência privada. Tô certa? Eu tenho uma previdência privada com o Banco do Brasil. Legal. Ela provavelmente deve ser também um VGBL ou você optou por um PGBL? Ah, é um VGBL. Roger, eu posso te fazer uma pergunta de ordem prática? Sim, Marcele. A pessoa que te vendeu essa previdência privada ainda é sua gerente de contas? Não, já passaram várias Essa é uma ótima pergunta. Então, é justamente por isso que eu quero te servir uma curadoria de proteção e riqueza, porque geralmente 90% a 95% das pessoas que eu converso, eles estão com uma previdência privada desatualizada. E sabe o que isso vai gerar de negativo para você? A sua aposentadoria quando você estiver na fase improdutiva. Você quer me ajuda? Pronto, acabou. Você marca a reunião, faz a sua abordagem, entrega valor, que vocês vão aprender aqui, né? Como fazer essa conscientização, e naturalmente você vai proteger a previdência privada e a produtividade dele por conta de um seguro, e também fazer a gestão dessa previdência, tá? Então, eu acho ter essas informações e a maneira que a gente aborda por telefone, não falando de produto, e sim da causa da solução versus o problema que você pode resolver, é muito efetivo. E a hora de obter recomendações, né, Dani? A gente já sabe que a maioria das previdências privadas estão no Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. A maioria. É bem provável que você, numa roda de amigos, se o cliente é correntista do Bradesco, ele tem uma previdência do Bradesco, pelo parâmetro aqui. E será mesmo que o VGBL dele é o ideal? Então, eu gosto de dar essa minha visão, porque não existe, gente, hoje, barreira para entrar na vida do cliente com a porta previdência privada. Não existe. E uma coisa que é, até falando de experiência de campo, assim, né, Marcelo, que eu acho que é super válido sempre. A maioria dos casos que eu pego de que já tem previdência, né, ou que já tiveram a experiência de ter tido previdência, né, os que já tiveram previdência, muitos tiveram uma experiência ruim, porque o produto foi vendido de maneira errada, certo? O cara vendeu para ele um PGBL e para ele o PGBL não tinha nenhum sentido de benefício fiscal, deveria ter sido vendido um VGBL. Ou muitas vezes não se explica direito e o cara não sabe por que comprou aquilo. Esse exemplo, assim, gerente de banco muda anualmente. Então, o nosso trabalho aqui é seguir, né, acompanhando esse cliente por muitos anos, né? Eu me proponho a fazer isso, eu quero me aposentar fazendo isso. Então, que é um diferencial muito grande também, né? E os fundos mais antigos tem alguns fundos que tinham muitas taxas, né, no passado. A Previdência não era um bom produto financeiro porque tinha taxa de carregamento elevada, que era um pedágio que os bancos cobravam para o dinheiro que era depositado ou retirado da Previdência. E hoje, a grande maioria das seguradoras, né, as boas instituições, não cobram essa taxa de carregamento mais. Então, a gente está num novo momento. Tem gente que fala assim, agora a gente está vendendo uma nova Previdência. E, de fato, é. Assim, É né? a nova... Uns 3 anos atrás, assim, isso mudou, né? Começou a se abrir outros fundos diferentes também, que não só os renda fixa muito tradicionais, né? Então, a gente está num novo momento e que está começando, né? Isso que é mais legal. Você falou uma coisa, eu quero ouvir o Roger, mas o que você falou, a hora da ligação, da prospecção, ou até mesmo de uma conversa entre amigos. Fernanda, me diz uma coisa, a sua previdência é a nova previdência privada ou é a antiga? Cara... Olha, eu não sei. Quando que você contratou essa previdência privada? Contratei no Banco do Brasil, no Itaú, há uns 10 anos atrás, há uns 8 anos. Então a sua é antiga. Você tá acompanhando as mudanças? Porque eu consigo te ajudar nisso.
Sim, já A gera nova dúvida e é abre 29 oportunidade. vezes melhor. Agora eu tenho uma pergunta, antes de eu ouvir o Roger, o Dani. Você falou que a XP está vindo, né, mostrando a cara aí já há um tempo, e que provavelmente já deve Sim. estar numa posição melhor. A previdência que a XP vende não é da Icatu? Ela tem uma previdência própria? Ela montou uma seguradora, né, um ano atrás, mais Mas ou é menos, recente isso, né? começou a estruturar planos próprios, tá? Mas Tá. a Icatu segue lá, né? Eu acho que é ainda maior volume lá dentro, né? A Icatu, ela permeia todas as instituições. Tem previdência da Icatu no BTG, na Orama, no Banco do Banrisul aqui, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tu encontra em vários lugares, né? Entendi, legal. Mas a XP está entrando assim com fundos próprios e com garantias próprias também, né? Para não E ficar você, dependente. você vê isso como algo positivo ou negativo? O que eu vou te falar assim, ele pode ser negativo em algumas situações, né? Tipo, tu tem um cliente que está com fundo contigo e entrou um assessor de investimento lá e tentou puxar o dinheiro para ele, né? Pode acontecer, né? Por outro lado, isso começa cada vez mais a disseminar o conceito de prévio, com cada vez mais as pessoas olharem isso, né? E assim, por um lado, a maioria dos assessores não olha para a previdência, né? Eles não veem Exatamente. isso como uma boa forma de alocação, porque não dá dinheiro para eles, né? Eles Uhum, preferem ter um produto que ele vai girar a carteira e ele vai ter mais receita, né? Então, assim, uhum. eu não vejo como. Vai ter um que outro caso, né? Que a gente não pode transformar esse um que outro caso na regra geral das coisas, como muitas pessoas têm mania de fazer, né? Entendi. E Legal, tá? legal. Roger, você quer falar? Eu vi que a sua mão está levantada. Sim, queria contribuir um pouquinho aí. Bom, eu sou um caso que eu já tive dos dois lados da moeda aí, Dani. Eu já tive do lado quase 20 anos no segundo colocado aí, onde eu entrei com 18 anos na instituição. Legal. Passei por todas as áreas e os últimos 10 anos fui gerente de agência, percorrendo mais de 10 cidades nos 20 anos aí. Quando você vem para o outro lado do balcão, que você se resolve se especializar, porque o problema dos bancos é que você não é especialista. Eles contratam lá o escriturário e aí é chuva de meta para tudo que é lado, e a previdência é o seguinte no cursinho: declara imposto de renda P, não declara V. E aí os números aí que tu traz se explicam por causa disso, né? E na Sim. verdade, depois que tu vira um especialista, tu vê que não tem nada a ver a questão de pagar ou não pagar. Na verdade, é pegar mesmo a penúltima folha da declaração do imposto de renda do cliente e ver lá as despesas dedutíveis, ver se passa de 20% ou não passa, e aí trazer uma solução. Outro paradigma que existe no mercado é aquele que, eu fazendo um P, mesmo que eu pague imposto de renda, depois lá na frente não vale a pena, porque na hora que eu começar a resgatar, vai tributar sobre o capital mais juros, né? Então, é uns paradigmas que o mercado tem, que quando você realmente estuda daí a fundo, você desmaterializa essa questão, né? Então, eu vejo assim que ele não dá muito dinheiro se você não souber trabalhar também, porque se você fizer uma boa carteira, ele te dá uma boa recorrência. Exato, E né? e eu o que eu estou vendo assim, eu comecei a vender o seguro de vida primeiro. E aí, se você não tem as técnicas da Marcele, o índice de reversão é pequeno. Se você tem as técnicas dela, você reverte muito. Mas se você tem a previdência, você começa falando das coisas boas da vida, que falar de dinheiro, de acumulação, isso aí brilha o olho da pessoa. Só que depois tu faz um comparativo para entrar no seguro de vida, que eu digo sempre o seguinte: a previdência, ela é um copo vazio que vai matar a tua sede lá na frente, vai encher esse copo e daí lá na frente tu vai matar a tua sede. O seguro, quando tu fizer a primeira contribuição, ele já é um copo cheio para tu beber a hora que tu precisar. Então, Sim. para que a gente não precise utilizar esse dinheiro da Previdência, que a Exatamente. finalidade é garantir a tua aposentadoria e a tua terceira idade,
O seguro vai fazer esse papel de proteger esse patrimônio que tu vai construir Cara, e é assim, ó, é gol de placa no Maracanã lotado, tá? Não tem... A minha reversão de previdência e seguro junto, ela é 100%. Não tem, não. E não tem, Que, eu le- quero fazer só esse, não quero fazer o outro. que Uhum. legal, Roger. Maravilha. É Ai, isso Roger, que aí. legal. E eu Ah. sou um gaúcho de Porto Alegre também aí, Dani. Ah, é? Olha aí. Só tô erradicado aqui no Oeste Catarinense desde 2016. Ah, mas é aí que tá o dinheiro agora, então tá bom, né? Aqui tá o dinheiro. Ô, Bom, Dani, pode continuar, querida. Eu olha não só, quero. aí falando do Bradesco e Banco do Brasil, né? Se a gente pegar os 5 maiores fundos de previdência em volume de recurso, tá? Assim, dá para dizer que acho que esse último ano nenhum deu acima do CDI, tá? Ou seja, nenhum teve um retorno interessante. E se a gente pega os 3 maiores ali, eles não dão retorno acima do CDI há mais de 3 anos, tá? E eu quero dizer com isso, cara, tem uma oportunidade tremenda na mão, né, de comparação, que é uma coisa muito simples, né? Isso que a Marcela está falando, cara, se o teu fundo é antigo, não é bem gerenciado, né? Como é que tu mostra isso para o teu cliente de maneira muito simples? Hoje tem várias ferramentas, né, que são comparadores de investimento, que tu vai botar num gráfico um com o outro, não tem o que o cliente questionar, entendeu? Agora, de fato, se o camarada tem uma previdência no Banco do Brasil ou no Bradesco, é praticamente certo que tu vai ter um produto melhor para oferecer para ele, tá? Então, essa forma de mapeamento que a Marcela deu exemplo no telefone ali, né? Ela é sensacional porque é praticamente certo que tu vai conseguir trazer alguma coisa mais interessante, tá? E tem muito dinheiro aqui dentro, né? A gente está falando de 155 bi nos 5 maiores fundos, tá? Bom, perspectivas, né? Por que esse troço também é uma visão que eu tenho de longo prazo e eu acredito muito que isso aqui vai ser a minha aposentadoria como profissional, assim, nesse ramo, né? Que legal. Porque quando a gente vai olhar assim, olha, isso aqui, gente, é a quantidade de dinheiro que é pago em INSS somente, né, recursos do governo, tá? Em benefício para a população, tá? Em termos de aposentadoria. Cara, isso aqui a gente está falando que de 2010 subiu de 3 para 7 bilhões, ou seja, mais que dobrou em 10 anos, né? O tamanho de dinheiro que é disponibilizado de previdência, tá? E o que a gente está falando aqui, né, é de uma história de muitos anos, ou seja, o benefício que está sendo pago hoje é lá do cara que estava contribuindo há muito tempo atrás, né? E onde era um momento que a nossa população aqui no Brasil era muito mais jovem do que lá vai ser daqui 10, 15 anos, 30 anos, né? Então, se a gente pegar aqui na década de 80, que foi quando eu nasci, eu sou de 82, né? 45% da população tinha menos de 14 anos, 66% aqui 66 milhões de pessoas, desculpa, 45 milhões aqui, 66 milhões aqui, 7 milhões só de idosos, né? E olha isso aqui ao longo do tempo em cada 10 anos. Né? Aqui é 2000, aqui está o Daniel aqui, ó, 2000, está começando a segurar esse pessoal aqui já, começou a trabalhar ali por 2000, um pouquinho antes até. E assim por diante. A curva, né, demográfica, ela vem mudando e muito forte. Então, cada vez vai ter mais dinheiro nesse negócio aqui, né? E isso vai crescer de uma maneira muito acelerada, porque o grande público que tem que acumular grana, está aqui, ó. Está no momento de começar realmente a guardar dinheiro, né? Eu estou com 40, eu tenho mais uns 25 aí para fazer o meu pé de meia, pelo menos, né? E óbvio que eu vou fazer antes desse tempo, mas, né, o prazo máximo ali, né, de produtivo, com qualidade, né, com saúde aí, que a gente pode contar é até os 65, né? Então, assim, a gente vai ter um contexto lá em 2050 de muita gente recebendo dinheiro, né, ou precisando usufruir de benefícios, seja o benefício do governo, seja o benefício daquilo que foi construído por si ao longo da vida, né, e muito menos gente contribuindo, né? E aqui fica aquela grande questão, cara, a gente teve uma revisão na reforma da Previdência dois anos e pouco atrás, né, 3 anos atrás, porque já não tinha dinheiro, já a conta já era pesada, né, há 3 anos atrás, e a gente não tinha nem metade do que tem, né, hoje, tá aqui, ó, 2020.
não tem nem metade do que vai ter em 2050 de gente recebendo esses benefícios públicos aqui. Então, o grande risco que todo mundo corre, né, é que vai ter muito menos gente para sustentar toda essa renda que é necessária para essa população que vai ficar mais velha, né? Então, isso que a gente viu aí ao longo de vários anos, né, de o déficit previdenciário ser crescente, ele chegou aí a bater em 2019 318 bilhões. Isso aqui foi o quanto que se faltou de recurso que a União teve que tirar do bolso para sustentar os regimes previdenciários, seja o INSS, seja os próprios, né, do funcionalismo público. E graças à reforma da Previdência, esse negócio aqui deu uma estancada, porque o crescimento era surreal de um ano para o outro, né? Então, com a reforma ali em 2019, houve-se uma economia de 156 bilhões, né? Então se conseguiu dar uma achatada nessa curva aqui. Agora, cara, Dani, quem quer ficar contando com esse negócio aqui? Desculpa a minha ignorância. Quais foram as principais reformas que aconteceram? Não, teve vários pontos ali, Marcelo. Eu não lembro agora de cabeça assim, tudo que mudou, mas teve mudança de idade, né? Teve mudança de benefícios para descendentes. Antes, assim, tinha gente que ficava, tipo, morria o marido e a mulher ficava recebendo infinito, né, o dinheiro do marido. Tipo, só que ela era produtiva, estava em idade de trabalho, e por que ela vai receber um benefício vitalício, né, se ela tem condições de trabalhar? Então, esses prazos eles foram achatados. Então, foram várias mudanças que aconteceram, né, para que esses desembolsos fossem menores, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, né? Legal. A mudança de faixa etária, por exemplo, de aposentadoria foi uma delas, né? Mas foi um pacote de várias mudanças diferentes, tá? E o que na prática acontece, né? Quanto mais pesada essa conta, mais corte vai ter, né? Menos benefício vai ter no futuro. E essas revisões, para mim, vão ser frequentes. Então, o grande ponto aqui, cara, quem é que quer ficar dependendo desse troço aqui, né? Quem é que quer ficar dependendo de uma previdência pública, sendo que essa conta já não fecha hoje e dificilmente vai fechar lá na frente com esse aumento populacional aí, esse envelhecimento da população que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, eu não conto com isso. E é essa visão que eu também trago para os meus clientes, assim, tipo, cara, quem é que... E é uma pergunta assim, a maioria das pessoas não acredita que o INSS vai pagar a renda dela no futuro, né? Eu tenho uma visão que eu acho que todo mundo vai acabar recebendo pelo mínimo lá na frente, porque o Estado não vai ter condições de pagar nessa festa para todo mundo. Então, quem não fizer por conta vai ficar muito dependente do Estado numa situação que é bem difícil aqui no Brasil sempre, né? Mas para vocês terem umas referências assim também de como a gente pode pensar em trazer essa questão para os nossos clientes, né? Hoje, o teto do benefício do INSS ele é R$ 7.500. Cara, com muitas pessoas que tu fala, cara, R$ 7.500 não é suficiente para manter gastos de saúde, gastos de moradia, nas despesas na velhice. E assim, a grande questão aqui é que menos de 1% das pessoas recebem o teto hoje no INSS, né? Então, dificilmente a gente vai poder contar com o recebimento do teto, né? E quando a gente olha para o benefício mínimo, é R$ 1.300, que é onde a maioria das pessoas recebem. O que a maioria das pessoas recebem hoje é na faixa de um salário mínimo, que é R$ 1.300 hoje, né? Então, tu ficar contando com uma renda de R$ 1.300 para tua aposentadoria beira o ridículo, né? Porque... Mas, Dani, você acha que ou você ou quem está aqui na sala, vocês atendem clientes que ainda não acreditam no INSS? Sim. Não. Você atende, Roger? Porque que tem não acredita alguns... que eu tenho clientes que diz que tem data para se findar o INSS. Não entendi. Eu também não entendi. Não entendi. Explica mais. Clientes que acham que vai chegar um ponto que a estrutura, que se cada vez não fizer mais reformas para acertar, não vai ter dinheiro quando chegar a vez dele de se aposentar. Algumas então, mudanças que foram feitas já ajudaram bastante. Eu me lembro de uma delas, por exemplo, a pessoa casou
e daqui 2 meses faleceu o cônjuge. O cara ficava com aquela pensão 100%. Hoje não é mais assim. Não. Hoje Sim. se casa, vai esperar um tempo e depois a pensão é só 50% do valor, não é no teto. E essa Existe uma informação... existe uma conscientização, que eu não sei se vocês já ouviram, mas quem mais se garante na Previdência Pública são os funcionários públicos, né? Tem uma conscientização que eu usava, que eu aprendi, inclusive, com o Thiago Mello, tá? Que é o seguinte, ele atendia muita gente em Brasília, e aí ele fazia assim, Dani, não sei se você já ouviu essa conscientização. Disse, olha, legal você ter essa previdência privada, mas aí eu estou trazendo para a minha técnica, tá? Mas você me permite te fazer algumas perguntas? Sim, permito. A educação do seu filho, ela está pautada em educação pública ou privada? Ah, não, meu filho estuda numa melhor escola aqui no bairro. Ah, então ela é particular, ela não é pública, ela é privada. Sim. Quando você vai para o seu tribunal lá, que você é juiz, você vai com o seu carro próprio, e muitas vezes blindado, ou você usa um transporte público? Olha, Marcelo, eu não sei onde você está querendo chegar, mas óbvio que eu uso o meu carro próprio, né? Aí você faz a terceira pergunta para ele, mas então por que você garante tanto que a sua aposentadoria ela vai dar um benefício suficiente para você viver a sua terceira e a sua quarta idade de recursos públicos? Sendo que hoje a escola do seu filho é particular, o seu transporte não é público e você utiliza mecanismos particulares. Faz sentido para você fazer uma diversificação e trazer uma previdência complementar? Gente, mesmo que o cara tenha uma previdência de 100% do que ele ganha por ele ser funcionário público, na hora que você entrega essa conscientização que tudo que ele precisa, saúde, escola do filho e segurança, ele utiliza benefício privado. Então, você traz essa conscientização. Por que eu estou trazendo isso, Dani? Porque eu acho que quando eu já atendia, as pessoas já não se apegavam tanto ao INSS. Naturalmente, já falavam, não, isso eu não conto. O público que normalmente a gente trabalha não se apega, né? Mas, enfim, só um complemento. É um reforço que eu acho que é importante, assim, né? Pesquisa ainda, do Ibope só 2019... Essa tua tela, só para contribuir também, se eu não me engano, é 700 e poucas pessoas no Brasil que recebe a aposentadoria de 7.500 e pouco. É uma coisa doida, né? É que isso cada ano reduz, né? Porque, tipo, o cara recebe num ano, mas no ano seguinte não tem a correção da base, então ele segue, né? Ele vai sair do máximo já no ano seguinte. Mas, assim, o público que tem previdência ainda é baixo no Brasil, né? A gente está falando de 15% a 20% da população, então tem muito mercado aí para se crescer. Quando a gente fala de oportunidade de crescimento também na parte de produtos, né? Aí aqui que eu queria trazer para vocês aquele comparativo, né? Que eu estava falando dos grandes fundos. Então, os maiores fundos que tem hoje é o Brasil Prev Fix 6, que é um fundo de previdência do Banco do Brasil. E no Bradesco, o maior hoje é o F10, um VGBL. Eles estão representados nesse gráfico aqui de 3 anos de retornos, tá? Isso aqui é um gráfico de rentabilidade. Então, o do Brasil Prev é um amarelinho aqui embaixo, tá? E o do Bradesco é um em azul, tá? Então, os dois aqui estão abaixo do CDI, sendo que eles são fundos de renda fixa, tá? Gente, abaixo do benchmark, olha, Dani, essa informação é tão poderosa. Você está querendo me dizer que os dois maiores produtos de previdência privada, um do Brasil... Em volume de dinheiro... Em volume de dinheiro, ou seja, a probabilidade dos meus clientes estarem nessa previdência privada é grande. Meus clientes, os clientes de vocês, ele não está dando nem o benchmark. É isso mesmo? Exatamente. E faz 3 anos isso. 3 anos. Gente, olha, isso aqui é muito poderoso. Eu vou até tirar uma foto disso. E quando a gente vai mais adiante, assim, né? Se a gente pega um período maior, tá? Que eu estou olhando aqui desde 2015, tá? A gente olha os dois lá embaixo, ainda abaixo do CDI, tá? Então a gente está falando aqui não é de 3 anos, é 7 anos para trás, tá? Quase 8. Então aqui a performance da pior. 78% de retorno no Bradesco, 76% no Brasil Prev, sendo que o CDI deu 88%, ou seja, deram E qual mais que é esse verdinho?
O verdinho, ele eu trouxe 2 exemplos da Icatu aqui, né? É um fundo multimercado, né? Que é um fundo data-alvo da Icatu, que eu gosto bastante, que ele nos últimos 3 anos não performou muito bem, porque ele tem uma característica de não ser tão fácil de ter performance quando o juros sobe muito rápido, que foi o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, né? Mas ele, no longo prazo, ele é um fundo que tem uma consistência muito bacana, né? E ele é um fundo de previdência data-alvo, onde o intuito dele é a pessoa se aposentar em 2030. Ele vai fazendo o quê, Marcelo? Ele vai saindo de um perfil mais agressivo, desde o início dele, para um médio perfil prazo. mais conservador ao final do prazo, né? Então, a Icatu tem o 2030, o 2040, o 2050, né? Que ele tem uma ponderação de mais risco no início e menos risco lá na frente. Isso é feito, esse balanceamento, de maneira automática pelo gestor do fundo. Tá, e me diz uma coisa, esse fundo qualquer corretor de seguro tem acesso? Qualquer corretor tem acesso. Porque tem fundos da Icatu que só está ligado ao BTG, ou à XP, ou a grande... Tem, assim, tem fundos que são exclusivos, né, para alguns canais deles, né? Mas, assim, abertos ali para os corretores, os melhores estão ali e tem muitas opções. Isso que eu ia perguntar. Tem muitas opções. A gente Não, às vezes não vai esses dias achar eu vi... específico, mas enfim. Esses dias eu vi um especialista lá da North falando de um fundo de previdência deles, que era exclusivo, assim, come cotas. Eu falei, poxa vida, será que esse fundo não existe para o corretor de seguro comercializar também? Mas então existe um fundo equivalente. Eles têm, por exemplo, assim, a Nord, que é a gestora, né, que está sendo bem falada ultimamente no Brasil. Eles têm um fundo exclusivo deles, que só eles comercializam, né, que tem uma estratégia específica lá de bolsa, mas eles lançaram um fundo para o canal corretor que pega uma parte dessa estratégia e uma parte para renda fixa. Então, hoje a gente também tem produtos, isso foi lançado semana passada. Tá? Que legal, que legal. Então, dá para dizer que tem, não é exatamente igual, mas a gente também tem opção de fazer, né? Então, assim, isso aqui quando a gente busca, né, quando a gente pega um cliente que já tem previdência, né, então é super importante a gente, em qualquer entrevista, cara, qualquer mapeamento de informações dos nossos clientes, cara, já começa a pegar se o cara tem fundo de previdência, onde está, né, por que ele fez, enfim, é super importante já começar a entender, porque se tu pegar lá, eu já tenho, quanto que tem de saldo? Tem tanto. Qual que é o nome do fundo? Já mapeia tudo isso e já começa a pensar em trazer isso para a tua carteira, porque com certeza vai ser fácil de fazer comparando produtos, tá? Principalmente se for fundo do Banco do Brasil, aí, Bradesco e assim por diante. Beleza? Bom, por que né, adicionando assim, né, por que Previdência é bom para os clientes, tá? A Marcele falou agora, porque não tem come-cotas, né, no exemplo da Nord lá, enfim. Nenhum fundo de previdência tem come-cotas, né? Esse nome, que é um nome, parece do mal, né? Parece que está me perdendo alguma coisa. Para quem não entende, né, é só um efeito tributário, né, que existe nos fundos de investimento, né? Então, quando a gente investe num fundo de investimento, a gente tem lá um pagamento semestral de imposto de renda, tá? Então, todos os meses de maio e de novembro, tirado cotas do investidor para pagar o imposto de renda. Ou seja, tu tinha um saldo lá de 100 mil reais, e esse saldo virou 110 mil reais. No mês de maio, vai sobre os 10 mil reais ser recolhido 15% de imposto de renda e esse dinheiro vai para o leão. Ou seja, esse dinheiro saiu da tua base de cálculo. Esse dinheiro não está mais capitalizando para você, né? Então, essa é a grande vantagem da previdência privada, no meu ponto de vista, e é uma coisa que é difícil de mensurar para os clientes, porque esse dinheiro não aparece em comparativos de maneira fácil, né? Mas, basicamente, o que muda? No fundo de previdência, tu só paga imposto de renda quando tu resgata o dinheiro. E isso pode demorar 30, 40 anos. Então, esse IR que foi pago lá no inicinho, ele vira saldo que vai sempre capitalizando para o seu cliente ao longo do tempo, né? Isso dá uma diferença tremenda em termos de montante patrimonial que tu pode ter se tu tomou a decisão de escolher um fundo de previdência ao invés de um fundo de investimento, um CDB ou um produto de renda fixa, tá?
No próximo slide tem um comparativo, um simulador que dá uma ideia do tamanho disso, né? Mas além da questão do come cotas, que é um ponto importante de se entender, assim, tem essa questão da tributação do PGBL, né? Para quem tem renda tributável, né? Para quem tem renda tributável na fonte, o seletista, o estatutário, né? Que paga imposto, renda de aluguel, por exemplo, recebe renda de aluguel, né? Então, existe a vantagem do benefício fiscal. O planejamento sucessório, então a Previdência ela pode também ser uma ferramenta de sucessão, principalmente para pessoas que estão... Vamos Idade pensar assim, avançada, né? mais idade, né? Já bota o dinheiro dentro do fundo de Previdência, tu tem a economia de tempo, né? De gastos com advogado, hoje principalmente. Imposto de herança depende do estado, tem estado que já está começando a cobrar, né? E TCMD sobre o saldo de Previdência, mesmo não tendo uma base legal assim sólida sobre esse ponto ainda, tá? Ô, Dani, Diga. falando de planejamento sucessório, você tem algum case que você fez na sua carteira? Você falou no começo que você revisitou muitos dos seus clientes da Prudential e que você levou o conceito de previdência para eles, né? Você tem algum case que você acha que seria legal você dividir aqui com os alunos de algo que você viu que você realmente fez uma estratégia interessante, que você aplicou todo o seu conhecimento e fez muito sentido para o cliente? Na parte de planejamento sucessório? Sim, aqui teve vários exemplos, assim, Marcelo. Então, por exemplo, tinha cara com dinheiro em poupança, que só de tu botar no fundo de previdência, que seja um VGBL de renda fixa, né, já é uma baita vantagem, né? E, em aportes, né, de saldo em previdência, a gente pode ganhar até 1% do valor que o cara aporta, né? Então, se o cara tem lá um saldo de 200, 300 mil, entra ali 2, 3 mil de comissão, né, facinho, né? De planejamento sucessório, assim, eu tive várias portabilidades de fundos de prévio de bancos grandes, isso eu tive Por bastante. que eu estou te perguntando isso? Só para você entender a minha visão. Porque a sucessão patrimonial por conta deixando o seguro de vida, às vezes tem muito barreira, né? É o sócio que não tem saúde, é o sim. contrato, né? Existem várias dificuldades. Eu queria saber se você teve alguma sucessão patrimonial com Não. previdência. Não, eu não tive nenhum exemplo ainda nem de pagar, inclusive, né? Graças a Deus. Mas de estruturar com uma forma de sucessão, assim, só em alguns casos, 2 clientes mais velhos, que a gente tirou investimentos financeiros, tipo, como eu estou falando, poupança e fundos, e trouxe para a Prev já prevendo um Sucessão. futuro inventário, alguma coisa, mais nessa linha, assim, tá? De pessoas mais velhas. Pessoas mais jovens, como exemplo de não aceitação, por exemplo, não, até porque na Icatu hoje a gente tem um produto enfim, que não tem DPS, que eu tenho vendido como uma forma de burlar burlar não, né, mas assim, de passar sobre essa necessidade, essa barreira, né, de não aceitação em algumas seguradoras, tá? Entendi. Dá para receber como renda, né, para quem quer. Então, diferente de fundos de investimento ou para renda fixa, né, isso pode ser recebido como renda, né, pelo beneficiário lá depois. E a portabilidade como uma forma de tu migrar. O bacana assim da previdência é que tu não faz nenhum tipo de resgate ao longo do investimento, né? Então eu quero mudar de renda fixa para renda variável, quero mudar de uma gestora para outra, quero mudar de um banco para o outro, de uma instituição para outra. Tu tem nesse mecanismo e o cliente não tem nenhum tipo de custo em fazer isso, né? Falando um pouquinho do Come Cotas, para vocês entenderem, acho que isso é uma coisa super importante, assim, que para mim é uma das maiores argumentações, não digo nem argumentação, assim, mas isso aqui gera uma credibilidade muito grande quando eu explico para os meus clientes a diferença de uma coisa para outra, né? Porque a maioria das pessoas não entende isso e não se vende esse benefício no mercado. Eu não vejo nenhum banco falando sobre, de maneira mais numérica, assim, né? Fala, que não tem come cotas. Tá, mas que raios de come cotas é esse? Que diferença que faz na minha vida, né? Tipo, as pessoas não abordam desta forma, né? Mas quando a gente compara o mesmo investimento de um fundo de investimento e um fundo de previdência no formato VGBL, tá? Se a gente botasse lá um milhão de reais nos dois ao mesmo tempo e os dois tivessem tido o mesmo retorno, ou seja, os dois tinham a mesma carteira de investimentos, eles eram a mesma gestora,
Porque hoje tu pode escolher, assim, eu quero ter um fundo de previdência da Verde Asset, da Adam Capital. A gente pode escolher se eu quero fazer como fundo de investimento ou se eu quero fazer como fundo de previdência. Essa prerrogativa ela já existe para muitos fundos, né? Então, em tese, os fundos vão ter a mesma rentabilidade. Se a gente joga isso por 30 anos, tá? O fundo de investimento, por pagar o imposto de renda antecipadamente, ter esse come-cotas na semestral, ele vai deixando um dinheiro na mesa porque está pagando o IR já ao longo do tempo, e esse dinheiro que saiu do imposto de renda, ele não está mais capitalizando para o investidor, que chega a mais de 20% do saldo, ou seja, a pessoa aqui que botou 1 milhão por 30 anos teria lá 11 milhões e meio num fundo de investimento, perto de quase 16 milhões num fundo de previdência. E isso aqui, gente, quando a gente vai depois apresentar para o nosso cliente lá a proposta, né, do plano, que a gente vai falar isso no próximo treinamento, quando a gente fala num cenário que a gente tem hoje de economia com juros reais cada vez menor, Meu Deus. a gente não tem que olhar só ganho de retorno. As pessoas só olham, eu quero um fundo que renda mais. Meu amigo, se tu fizer a coisa certa num fundo que custa menos, tu também está ganhando, e está ganhando bastante no longo prazo, né? Então, essa visão a gente tem que começar a trazer para as pessoas, tá? Então, assim, esse ganho aqui, ele é super importante para quem vai fazer um planejamento de longo prazo, né? Porque, cara, aqui são 4 milhões, né? 30% a mais de dinheiro num lugar do que no outro, só por uma questão tributária. Não tem nada de risco a mais aqui, o cara não botou dinheiro em bolsa, ele não tirou da renda fixa, ele só por questões tributárias ele pode ter 30% a mais, né? Pelo efeito do dinheiro ao longo do tempo, né, desse imposto de renda não ser pago ao longo do investimento somente no final, que é o que acontece com o fundo de previdência. Bom, então esse para mim é um dos principais pontos, né, interessantes, né, da previdência. E no planejamento sucessório tem uma coisa muito legal também, que além de, né, não ter a questão do inventário, né, tu pode planejar de maneira mais específica como é que tu quer que a herança seja distribuída, né? Então, às vezes, óbvio, tem que sempre respeitar, né, a meação, que uma pessoa só pode designar metade da herança dela, né, para os seus beneficiários, enfim. E, através de um fundo de previdência, ela pode designar que tipo, aquela pessoa vai receber 100%, né, ou 50% da herança total de alguém, né? Então, é uma forma de tu direcionar o dinheiro para quem tu quer. Eu quero que meu filho, que é mais novinho, receba mais do que é o mais velho. Então, tu consegue fazer um planejamento sucessório interessante também usando os recursos que já existem, né? Não só através do seguro. E uma coisa que é legal, que tu pode já definir que o filho 1 vai receber o dinheiro em pagamento único, à vista, e o filho 2 vai receber em renda Em por um forma de prazo de renda. 15 anos, né? Isso Então, é tu já legal. pode deixar isso designado, né? E pode ser, inclusive, parte à vista, por exemplo, vou te dar metade à vista e outra metade em formato de renda para esse dinheiro sendo usado. Eu tive um exemplo agora que tu falou de exemplos, bem interessante, viu, Marcelo? Um empresário aqui perto de Novo Hamburgo, ali, aqui no Rio Grande do Sul, queria fazer um benefício, né, de renda para uma pessoa já de 60 e poucos anos, né, e que essa pessoa recebesse um montante mensal de 10 mil reais, tá? Só que ele queria que isso fosse amarrado de uma forma que, se esse cara venha a falecer, o dinheiro não fosse perdido e voltasse para ele, porque ele seria o doador dessa grana, né? Então, isso é um exemplo, às vezes, até de compra de participação societária em empresas, né? De alguém que está se aposentando, que chegou num limite de idade, o cara está se retirando da companhia, por exemplo, né? Mas isso tem que envolver advogado, tem que fazer tudo um contrato, né? Em tese, sim, vai ter que envolver advogado para a questão da liberação da obrigação da parte societária, né? Sim, mas a previdência, ela às vezes é um veículo de tu fazer isso de uma maneira programada, né?
onde tu vai pagar para a pessoa um valor X por mês lá, e o próprio fundo de previdência vai fazer, né, esse papel, e já está resolvido o negócio, entendeu? Então, Uhum. tem diversas maneiras aí de se construir essa questão dos benefícios, né, pensando na renda mensal também, tá? E tem vários tipos de renda diferentes, né, mas eu nem vou entrar no detalhe aqui, porque senão a gente vai ficar horas falando sobre isso. Bom, o que é bom, né, nessa questão da previdência para os corretores, tá? Similar ao Vida, né? A previdência é um produto que tem um operacional e uma gestão muito simplificados, tá? É difícil de entender no começo, porque são detalhes diferentes, evidentemente, do que a gente tem que aprender na vida, né? Mas depois é diferente de tu ser um assessor de investimentos, que o teu cliente vai te chamar toda hora que fizer um resgate, toda hora que fizer um depósito na conta, tu vira meio que um gerente de banco do cara. A gestão de fundo de previdência, tu não precisa fazer mensal, tu não precisa fazer a cada 3 meses. Os clientes não olham isso toda semana, né? Então, a visão do cliente para isso é realmente longo prazo. Então, muitas vezes, tu vai fazer uma revisão anual, a cada 2 anos, de como é que está a previdência deles, tem que fazer alguma revisão. Então, é um produto muito legal e eu acho que ele casa muito bem com o Vida, justamente porque o Vida não tem uma gestão operacional depois que a gente vende, tão importante assim, né? Então a gente não tem sinistro toda hora, ainda bem, né? Mas é um produto que funciona muito bem e é parecido com Vida nesse aspecto, tá? E ele tem uma carteira crescente ao inverso da carteira do Vida, que a maioria dos produtos a gente tem a comissão decrescente, né? Se a gente não faz novos negócios, naquilo que a gente já vendeu a gente vai tendo cada vez menos comissão. Se tu vende um plano mensal, que o cara vai todo mês acumulando mais dinheiro, todo mês vai acrescentando o saldo de comissões que tu vai receber. Então, ele complementa a vida financeira do corretor lá na frente de uma maneira muito interessante. À medida que o Vida vai caindo, a carteira de previdência ela vai crescendo. A pirâmide é diferente, né? Então, por exemplo, Exato, Vida você consegue ter um start muito agressivo, só que a maioria das coberturas do Vida, não sei como que funciona a Icatu, mas na Prudential eu tinha um comissionamento alto no primeiro ano, no segundo ano caía para 8%. Perfeito. E depois, acho que do quarto ano, 2% ou 1%, sei lá. 2%, 1%. Depende, agora, mas... Desculpa, vai, fala, Marcelo. As coberturas da Icatu, que é o que você conhece bem, o comissionamento, enquanto o cliente está fazendo aporte, você ganha. Sim, enquanto ele tem saldo, né? Enquanto ele tem dinheiro guardado lá, você ganha. E cada ano que passa, ele tem mais dinheiro, porque rendeu mais, o fundo rentabilizou, tem mais saldo, né? Então, tu tem ali automaticamente uma correção monetária já da tua renda de dinheiro guardado, né? Fora que, todo mês, ele normalmente vai fazer aportes, né? Então, teus saldos vão crescendo ao longo do tempo. Então, essa carteira, ela vai cada vez sendo maior, né? Então, por isso que eu falo que... Se eu faço uma portabilidade de um volume importante, eu tenho um cliente que ele tem 200 mil, 300 mil, 1 milhão na previdência dele. Então, aqui tem um exemplo já de 1 milhão, ó. Então, por exemplo, assim, hoje a gente consegue ter uma comissão de 5 a 10 mil à vista, depende do fundo que tu colocar, tá? A Icatu está pagando pelo menos até o final de março, tá? Talvez eles estendam isso para a portabilidade também, tá? Essa antecipação de comissão. Então, se hoje tu traz R$1 milhão, depende do fundo que escolher, tu pode receber até 10 mil à vista, tá? Que é 1% do valor que é portabilizado. É de 0,5% a 1%, dependendo do fundo. Se o teu cliente não tinha dinheiro em previdência, ele faz um aporte, isso também entra como um valor a ser pago aí até 10 mil. Só que, além disso, tu vai todos os meses receber um percentual da taxa de administração do fundo, né? Então, todo mês entra lá um dinheiro relativo a isso, que vai de 15% a 35% da taxa de administração. Eu diria assim que uma carteira média, tá, de um corretor que já está aí há algum tempo, ele recebe por ano um 0,4% do saldo que ele tem de 0,4, 0,35, 0,4 do saldo que ele tem investido dos clientes dele, tá? Então, se a gente for fazer uma conta simples, cada milhão dá uns R$300 todo mês, tá? Então, tem 3 milhões, tu tem quase R$1.000,
tu tem 30 milhões, tu vai ter aí É que a cabeça 10 do mil reais. corretor, a gente pensa assim, poxa, mas 1 milhão é muito dinheiro, porque para eu vender 1 milhão de PA de seguro, às vezes eu tenho que, sei lá, demora um Mas, ano, 2 assim, anos. Só que perfeito. a previdência é muito mais fácil, né? Não é É muito assim, mais né? fácil. Imagina, tu chega, tu fala com um cliente teu, o cara tem 500 mil no Brasil Prévio. E não é difícil de achar, viu? Né? Tipo, agora, no final do ano passado, eu puxei 2 milhões de um cliente meu, de dinheiro em previdência no Banco do Brasil. Né? E isso tudo vai somando, né? São tijolinhos que vão se somando, entendeu, Marcelo? Uhum. Esse que é o legal do Sim, negócio no longo prazo, né? No início, vai ver, putz, vai dar lá 300 pila. Tá, beleza, mas se o teu trabalho é esse mesmo, tua profissão vai ser essa, tu gosta de fazer isso, cara, é uma construção muito legal de longo prazo, né? E que que complementa, legal. né, o lado inverso do vida que vai decrescendo. Então, eu falei isso várias vezes, né, mas para mim é muito claro que é a minha aposentadoria esse projeto aqui, né, de crescendo, né, o saldo que eu tenho em Prev e o saldo que a minha rede também de parceiros tem em Prev. Porque cada vez vai ser necessário para as pessoas, né, mais isso. E se a gente fizer um trabalho legal aí, é muito tranquilo de construir isso aí junto com os clientes de vocês. Muito bem. Agora falando um pouquinho assim do bicho, assim, né? Quando a gente fala de previdência, a gente vê muitas pessoas ainda com um viés negativo, com aquela história lá do passado, que um custo era alto, ou que a previdência era ruim, ou que perdeu dinheiro, né? E só que no fundo, assim, né, quando a gente fala o que é previdência, né, o que é previdência, é a forma de guardar dinheiro. Não tem nada diferente de um fundo de investimento ou de um produto de CDB do banco, né? É uma forma de guardar dinheiro. Uma coisa que é uma ilusão que as pessoas têm, isso é uma coisa importante para vocês entenderem, assim, né? É que, não, a minha previdência é no Banco do Brasil, a minha previdência é na Caixa. Não, eu tô lá, é mais seguro. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, o fundo de previdência, em qualquer banco que seja, ele é um CNPJ que não é o banco. Ele é uma outra coisa, ele é um CNPJ apartado do banco. Né? Então, quando a gente for consultar, tu vê que cada fundo tem um CNPJ diferente. E esse CNPJ não é o CNPJ do Banco do Brasil, não é a garantia do Banco do Brasil. O que garante o dinheiro que está no teu fundo de previdência? É que ativos de investimento tem dentro dele. Né? O teu fundo de previdência ele tem títulos públicos. Cara, o teu risco é o governo. O teu fundo de previdência ele tem ações do Eike Batista, da OGX. O teu risco era o Eike Batista. Né? Então, o que importa é o que tem dentro do teu fundo de investimento de previdência, certo? Então, o risco ele está ali. A maioria das pessoas confundem, né, vamos dizer assim, essa marca do grande banco com a segurança da previdência delas. E isso não tem uma relação direta. Pode ter, depois, lá na frente, no futuro, se o camarada quiser transformar esse dinheiro em renda mensal. Aí, beleza. Aí é uma forma também daí sim, né, o banco ou a seguradora que a pessoa fez o fundo de previdência, ele vira o pagador do recurso mensal daquela pessoa, né? Só que a maioria das pessoas não vai receber uma renda mensal, ou não vai optar por receber uma renda mensal, porque não vale muito a pena. Tu pode seguir com o dinheiro investido lá e ir resgatando aos poucos à medida que tu vai necessitando. Tu não precisa transformar em renda mensal e receber um valor fixo, mas se tu tem a flexibilidade de, tipo, esses 2 próximos meses, eu preciso de tantos mil. Vai lá, resgata isso, e lá na frente, depois tu resgata mais um pouquinho. Mas, quando a gente fala de estruturação, né, o que é um fundo de previdência? Ele é um CNPJ, ele é uma empresa, né, onde tem dentro dessa empresa ativos financeiros que são comprados com os recursos das pessoas que estão aportando dinheiro lá. Ele é um condomínio, assim como um fundo de investimento, é um condomínio de investidores, né, que tem alguém que administra esses recursos, tá? E a seguradora, né, ela tem um papel, a seguradora Icatu, a seguradora Brasil Prev, a seguradora Caixa Prev, né, a seguradora do Itaú, ela tem, do Bradesco, ela tem um papel de estruturar isso, distribuir o produto e no momento de que alguém queira receber uma renda mensal,
ela sim daí é a fiel depositária desse dinheiro e ela que vai dar a garantia, né, de pagamento dessa grana. Aí, nesse caso, né, se a pessoa for transformar em renda em algum momento, é importante estar numa instituição sólida e grande para que isso seja tranquilo de receber. Tá? Mas uma coisa que é super importante entender, assim, que previdência não é uma coisa que o banco vende, assim, realmente uma forma de investimento que no longo prazo a gente tem um benefício fiscal tributário muito grande, que faz muita diferença no saldo que a pessoa vai ter lá na frente se fizer de maneira correta, né? Isso aqui eu não vou entrar no detalhe, assim, mas assim, um fundo de previdência tem vários papéis, né? Eu diria que o mais importante ali é o do gestor, que é quem administra o que vai fazer com o dinheiro, para onde é que vai, onde é que investe, que tipo de ativo vai ser comprado, tá? Então, o gestor, ele tem um papel. E aqui é importante entender, assim, que a Ecatu não é uma gestora, a Ecatu é uma seguradora. Ela é um distribuidor de produtos, né? Então, o gestor, ele é uma outra figura que a Ecatu tem uma gestora, que é a Vanguarda. A Vanguarda é a gestora própria da Ecatu. Ela só vende produtos da Vanguarda? Não, ela vende produtos de várias gestoras, né? E foi a primeira plataforma a abrir para gestoras de mercado. Por exemplo, a Nord, né, que a Marcele comentou, é um asset, é uma empresa de investimentos que tem a oferta da carteira de investimentos dela, né, como gestores, através da Ecatu, né? Então, é importante entender esses papéis aí, né? E os bancos grandes têm gestores próprios, né? São funcionários do banco e têm uma estrutura própria e não vendem normalmente, com exceção do Itaú, agora que abriu a plataforma também, né, como a XP, para gestores de mercado. Acho que o Santander fez isso agora também, mas o Banco do Brasil e Caixa não fizeram isso ainda. E então, quando a gente fala assim de riscos, né, de investir na previdência privada, o que a pessoa está correndo, né? As pessoas têm muita dúvida, muito medo, não entendem como é que isso, o que pode acontecer com o dinheiro delas, né? Mas a gente tem várias classes de tipos de fundo, ou seja, se tu tem um investimento de renda fixa, onde o teu dinheiro vai estar atrelado ao CDI, tu vai estar provavelmente com títulos públicos do governo federal naquele fundo ali, né? Então, o teu risco vai ser o governo. Então, está sentado no risco da dívida pública, né? Se tu tem um fundo de crédito privado, né, é dívida também, mas é dívida de empresas privadas, né? Então, por exemplo, agora o evento que teve das Americanas aqui, que foi emblemático aqui no mercado brasileiro, né, daquela fraude e tudo mais, teve impacto em praticamente todos os fundos de crédito privado. Quando a gente olha aqui o retorno aqui que eu estava mostrando antes, né, aqui. Ó, essa quedazinha aqui, ó, é efeito Americanas, né, que pegou aí, inclusive teve fundos do Itaú que caíram 1% no mês, né? Mas tem vantagem de se investir nesse tipo de fundo, no meu ponto de vista. Mas as pessoas têm que começar a entender, né, para onde é que está indo o dinheiro delas, né? Então tem fundos de inflação, tem fundos multimercado, que daí são vários tipos de ativo, desde renda fixa até ações, né, ou moeda, não. Tem os que têm essa característica de data-alvo, como eu estava falando, né, que à medida do tempo vão ficando mais conservadores. E hoje, que isso aqui que veio com a nova Previdência, né, existe a possibilidade de se ter um fundo de 100% em ações. Isso não existia no passado. Há 2 anos atrás, a gente não tinha como ofertar, não tinha nem como estruturar fundos 100% em ações. Hoje tem fundos que podem investir até 40% do dinheiro fora do Brasil, né, em investimentos no exterior. Isso não era permitido antes em previdência privada, tá? Então, tem muita opção, muita variedade, tem muita coisa legal, e cada vez mais esse mercado está ficando estruturado e organizado, assim, de forma que tenha produtos como tem na prateleira de fundos de investimento também. Então, o nosso papel, junto com os clientes, é justamente mostrar para eles que, para o longo prazo, por questões tributárias, de não ter o come-cota, de tu pagar menos imposto de renda lá na frente, a Previdência é o melhor veículo para ele investir dinheiro para o futuro dele. Oi. Esse caso que aconteceu da Americanas, né, por ter um fundo de previdência com crédito privado e toda essa especulação que existe, que tem outras empresas grandes, como a Ambev, por exemplo, que estão no mesmo bolo. Você acredita, você como CFP, que é momento de quem tem fundo de previdência
com laços em renda fixa, por conta desse impacto, ter uma mudança de carteira? Assim, ó, Marcelo, é que o que tem pela frente a gente não sabe, né? Esse troço da Ambev é uma especulação, né? E, Porque você e falou que até... tem fundo do Itaú que perdeu 1%. É Cara, que eu o que vou ficar acontece? esperando outro escândalo aparecer? O problema são a forma que foi, né? Porque o que é o papel do gestor de crédito privado, né? Ele analisar a qualidade do crédito, né? A qualidade do crédito, tu consegue olhar como? Fazendo projeções de balanço, pegando o balanço e fazendo projeção de cenários para as empresas, né? Se os números são verdadeiros, o gestor de crédito ele consegue olhar assim, putz, esse papel aqui eu não quero mais, vamos sair dele e vamos comprar outra coisa. Né? Então, ele consegue fazer isso muito melhor do que a gente se for comprar um título de maneira independente. Né? Então, por isso que é legal estar num fundo de crédito privado e não ficar comprando debêntures de maneira própria. Mas o caso da Americanas foi uma fraude que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava aquilo, nem os acionistas. Né? Então, pai, se isso acontecer em outra empresa, aí a gente tem uma perda de credibilidade muito grande no mercado financeiro brasileiro. Né? Eu não acredito que vai acontecer isso de novo, assim, assim, eu não acreditar Eu não sei. é quase que uma Já não torcida, sei quase, mais né? nada. É quase que uma torcida, viu? Porque realmente é muito ruim, né? É muito ruim, assim, para o mercado como um todo, tanto de ações, né? Porque as ações perderam mais valor ainda do que os papéis de crédito, né? E aí, Mas... aí nessa questão, esse apelo dessa nova previdência privada fortalece, porque é uma gestão de fora do Brasil, produtos, né, internacionais, ou Sim, tu não? consegue diversificar mais, né, a carteira, né? Então, tu tem hoje a possibilidade de ter ativos que não são aqui no Brasil, né? Então, tu ficar concentrado, e por isso que assim, aí entra o nosso papel também, né, de montar carteiras, né? Então, isso a gente vai falar depois no outro treinamento, que a ideia é assim, eu quando monto uma proposta para um cliente, eu não vou oferecer um fundo, né? Eu vou montar uma carteira de previdência para ele, né? Onde ele vai ter assim, uma parte Ah. todo mês entrando para renda fixa, uma parte entrando para um multimercado e outra parte Ô, entrando para um fundo de Fê, ações. você que falou que vende previdência, você já faz essa estrutura de montar uma carteira de previdência ou você não tem essa segurança ainda? Oma, eu geralmente utilizo dois fundos que eu tenho mais familiaridade, que eu sempre pego um fundo assim, coloco o CNPJ e procuro comparar com outros fundos, com algum benchmark ou alguma coisa assim. Então, eu geralmente tenho alguns fundos que eu gosto e eu direciono para eles, e eu sempre vou acompanhando a rentabilidade, como que tá, mas geralmente eu escolho dois ou três assim para eu trabalhar. Entendi. Tá? E aí esse aporte do cliente, você faz essa gestão e aí cada parte desse aporte você coloca em um, é isso? Como assim, em um fundo? Aí vai depender do perfil do cliente. Tipo assim, às vezes ele não, às vezes ele tem, por exemplo, a última previdência que eu fiz. A pessoa queria investir 1.500. Aí eu dei a sugestão para ela, falei, olha, ao invés da gente colocar tudo em um fundo só, o que você acha da gente colocar em um fundo que ele é mais voltado para a inflação, né? Então ele tem um risco mais moderado, e o restante a gente vai colocar num fundo de renda fixa, que ele é mais conservador. Então eu faço essa gestão assim, entendeu? Sim, já botou uma divisão de um para o outro, né? Mas aí depende muito do aporte que a pessoa tem condição, porque se a pessoa, por exemplo, tem R$300, 150 muitas vezes não dá para entrar num fundo. Depende muito do valor que ela tem para aportar. Sim, tem fundos que tem um mínimo mais alto. Se tem mais de 500, aí eu estou dividindo. Assim, se é 600, eu estou fazendo 300 e 300. Legal, bacana. Tem uma objeção que vem para nós que somos corretores, que não tem um grande banco por trás, que é tipo aquela insegurança do cliente, mas eu vou botar com a Icatu, né? Pô, tá lá no Bradesco, que é um dos maiores bancos do Brasil, mas o pessoal não tem informação que o custodiante, por exemplo, da Icatu é o Bradesco. É o Bradesco. O dinheiro da seguradora tá lá depositado. E, tipo assim, aí ele vem e conta, mas se a Icatu falir, né? Ela não pode ir lá no Bradesco simplesmente de uma hora para outra e sacar tudo que tem lá. Não é assim que funciona, né? Aí tem a regulamentação. Então,
a gente também tem que estar muito preparado, assim como no produto seguro de vida, para esse tipo de objeção. Sim. Uhum. Por Que isso que é o um Dani pouco falou daquela da importância questão, de né, saber quem é um gestor, né, Dani? e como que tá, tipo, o risco é o ativo que a pessoa está comprando, que o fundo está comprando, e não a instituição efetivamente que ele está Exato. fazendo, né? Ah, tem o risco do administrador, mas isso hoje, assim, é muito... A não ser que vai fazer num banco, numa instituição muito desconhecida, assim, né? Mas a grande maioria está em grandes bancos hoje. E os prêmios por melhores gestões, cara, estão com Icatu, Sul-América, não são os Ah, bancos os premiados na gestão de não são. previdência, entendeu? É a vanguarda Olha, das que gestoras legal. mais consistentes do mercado, assim, é muito legal. Que legal. Bom, gente, dá sequência aqui para a gente ver se consegue terminar. Bom, por que fazer pelo Icatu, né? O Roger estava falando um pouquinho ali também, né? Eles têm hoje a maior plataforma, né, de produtos de previdência do Brasil, tá? Com oferta das melhores gestoras, né? Foram os que começaram nesse mercado de prévia, assim, a abrir a plataforma para gestores de mercado. Isso começaram já em 2000 e pouquinho. E ele distribui para bancos, para diversas corretoras, né, para corretoras de investimento, né? Então, hoje eu diria assim que é a plataforma mais ampla assim em termos de soluções que a gente tem no mercado brasileiro, tá? Além do que conta com os melhores gestoras do Brasil, né? Então tem mais de 100 gestoras, são 300 e tantos fundos, assim, é fundo para se perder de vista, né? E dá para escolher o que quiser aí em termos de tipo de produto, gestora, que tem muita opção, tá? Que legal. Um negócio muito legal, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que a Icatu tem um programa de especialista, né? Que é um programa muito legal para quem já tem um volume, né, seja de seguro de vida, seja de previdência. Tem uns critérios, né, específicos, né, para conseguir atingir essa marca. Tu tem várias bonificações adicionais além da comissão que já é devida, né? Então, por exemplo, eu recebi agora em fevereiro, que eles chamam de 13º, que é uma bonificação anual. Eles pegam a média de toda a comissão que eu recebi ano passado de carteira e me pagam um mês a mais, né? Então, pega a média de 12 meses do ano inteiro, né? Divide por 12 e, pum, joga um mês a mais, né, como comissionamento agora no mês de fevereiro. Então, paga as férias aí, que é bem gostoso. Tanto em vida quanto previdência tem uma comissão adicional, né, para quem é especialista e atinge essa marca. Para quem tem frequência de venda de propostas, aí mais aqui no Vida, também tem um bônus de mais 50% da primeira parcela que o cliente paga. E para quem faz volume lá, principalmente de vida, né, eles pagam passagem para MDRT, essas coisas aí. Tem um monte de benefícios adicionais, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas quem tem volume e constância dentro da companhia, assim, tem muito reconhecimento legal também, além de viagens e tudo mais, tá? Bom, a gente chegou no tempo aqui, Marcelo, não sei como é que quer fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas esse mapeamento de oportunidade, o que perguntar para o cliente, até para a gente criar um plano de ação, Dani, para essa semana, Tá, deles treinarem isso, né? E aí, a tá, segunda-feira que vem, a gente dá continuidade, só para respeitar o tempo mesmo deles, mas eu sei que é beleza, um material bem rico aqui de conscientização que a gente tem. tá. Bom, aqui algumas perguntinhas básicas assim que vocês podem começar a fazer, né? E que vai ser necessário, inclusive, para montar um planejamento depois, pelo menos no formato que eu monto, né? Eu entro nesses detalhes aqui para entender. Então, primeira coisa, se a pessoa paga INSS, por qual faixa, porque tu tem que saber um quanto de renda de INSS tu vai ter que contar, né, para o teu planejamento de renda. Porque a pessoa vai dizer lá, pô, eu quero ter uma aposentadoria de 10 mil reais. Se ele vai se aposentar pelo mínimo do INSS, tu sabe que tu vai ter que complementar os outros 9, 8 e, né, 700, porque o INSS mínimo vai dar 1.300 para ela, tá? Então é importante entender isso. A pergunta de previdência privada se tem, acho que é fundamental de fazer, mas já conseguir os detalhes de que instituição, que fundo, para fazer os comparativos que a gente falou depois, né? Se sabe se é PGBL ou VGBL, a maioria não lembra, né? Então tu já pega ele meio no pulo, assim, mas eu não sei. Bom, então temos que olhar, né? Então tu já consegue reforçar essa importância de ele ver, porque ele tem que saber, né, esse tipo de informação.
entender o saldo, né, e o quanto que ele já faz de contribuições mensais, se ele tem acompanhado a rentabilidade, né, do fundo, né, porque se for Banco do Brasil, aqui tipo, é batata, tu sabe que vai ter coisa ruim ali na carteira dele, né? Eu costumo fazer uma pergunta aberta de por que a pessoa fez, né, para entender as expectativas que ela tinha. A gente vê muito, né, hoje, ainda vê, né, apresentações com simulações de rentabilidade absurdas, né, para vocês entenderem, assim, se tu faz um planejamento de previdência ou de renda de aposentadoria e tu usa uma taxa de retorno de 8% ao ano ou 3%, a diferença que vai dar de saldo final projetado é surreal, né? Só que se tu bota uma taxa muito boa, tu dá a ilusão para o cliente que qualquer R$ 500 por mês vai resolver a aposentadoria dele, não vai resolver, né? Então é uma lógica muito que vem na linha do Roger ali, né? Tipo, cara, tinha que vender, assim te vendia, quanto é que tu pode pagar e assina aqui e assim que se vende, né? Só que o trabalho consultivo é tu mostrar para ele, cara, tu tem que guardar muito mais do que tu acha que tem que guardar. E isso é super bom para a gente, porque vem mais dinheiro para ti, né? Tu consegue vender planos maiores. E foi assim que eu consegui fazer um trabalho de virar primeiro lugar em vendas aqui na Icatu, porque eu começava a tirar tickets de 5 mil por mês, 7 mil por mês, 10 mil por mês dos meus clientes. Você vende a verdade, né? E você usa algum simulador, Dani, para não fazer projeção? Mas, por exemplo, a inflação tá X, o fundo está rendendo Y nos últimos 36 meses. Qual que é a conta mais correta que você faz? Até para motivar o cliente a se conscientizar do aporte certo. Eu mostro um pouco isso depois aqui, tá, Marcelo? Mas eu tenho um simulador meu, assim, que eu fiz no Excel e tal. E a Icatu tem um que é super bom também, que é bem fácil de usar, tá? Depois, no próximo treinamento, eu vou mostrar um pouquinho de cada um, tá? Legal, Mas legal. Isso aqui é muito importante entender, assim, se ele tinha essa informação de quanta renda vai proporcionar para ele. Eu peguei vários casos de cara achava que, não, isso aqui era 20 mil por mês. Aí tu vai fazer a conta que você leva 5, né, em termos reais, né, trazendo para o dinheiro de hoje, né? Com qual idade, né, se ele já tem algum investimento direcionado para os filhos, eu sempre vendo uma previdência para os filhos, normalmente, e é importantíssimo entender de onde é que vem a fonte de renda, para a gente ver se tem margem, né, para a questão do PGBL, né, porque o PGBL vai funcionar somente para as pessoas que têm renda tributável na fonte, né, o cara que é seletista, o funcionário público, quem tem renda de aluguel, que paga imposto o carnê-leão mensal, né? Enfim. Né? Então, o melhor cenário aqui é conseguir a última folha do imposto de renda dele, que tem lá a base de cálculo do imposto de renda. Isso é o mais correto de fazer para a gente ter uma projeção bem realista. Tá? E tem a pergunta também, né, de quanta renda ele quer contar na aposentadoria, o quanto que ele gostaria de ter de renda na sua aposentadoria, que é a meta que você vai trabalhar aí. Tá? E é importante também entender na outra situação patrimonial dele, principalmente os investimentos que ele tem, porque daí normalmente eu considero que ele está partindo, né, desse montante de dinheiro já para o planejamento que eu vou montar. O cara já tem 500 mil guardado, então eu vou contar que ele no D0 aqui, né, ele já tem 500 mil para saber o quanto que ele ainda tem que guardar para a data objetivo dele. Tá? Esses pontos aqui são perguntas que eu faço em toda reunião de abordagem, assim, né? Para que eu já tenha um mapeamento de todos os detalhes que eu preciso para poder montar esse estudo e apresentar para ele depois. Né? Entra no meu InfoClient ali, né? Eu fiz um InfoClient específico para mim aqui, que tem toda a parte do vida e aqui as questões de previdência. Né? Olha como essas perguntas são importantes. E isso é volátil. Quando eu vim para cá, para Vancouver, né, com meu marido, com meu filho, eu já tinha feito um estudo, dando o meu planejamento financeiro, que o dinheiro que eu tinha guardado já era o suficiente para eu parar de trabalhar e ter uma aposentadoria ok, uma aposentadoria que eu e meu marido, enfim, estipulamos ali. Só que quando eu vim para cá, o dólar canadense estava 2,75. Nós colocamos uma meta de dólar de 3,30. Com a pandemia, já teve remessas de dólar, a moeda, né? Enfim, eu já cheguei a pagar 4,60. Isso, a última vez que eu fiz a conta, hoje, para eu chegar naquela meta que eu quero me aposentar, eu preciso
guardar para minha aposentadoria $1.200, justamente porque mudou isso aqui, ó. Qual a idade? Não, qual que foi a pergunta? Quanto você fez? Lembra a renda de que isso proporcionaria? Como o real desvalorizou muito perante o dólar, para eu manter a mesma aposentadoria, agora eu preciso guardar $1.200. Às Muda as vezes, premissas, muda tudo, né? E aí, E essa revisão, ela manter tem no mesmo que... prazo. Sim. Essa revisão a gente tem que fazer, por exemplo, assim, né? Tu faz uma projeção com uma taxa de juros reais de 3% Uhum. e o mercado muda, começa a ficar a média, ficar 2%, vai mudar o quanto tem que guardar lá na frente, né? Então, tem que E aí, considerar assim, isso eu tudo. penso, poxa, eu quero ter paz de espírito e viver uma aposentadoria com $1.200 a menos, ou eu vou guardar $1.200 a mais, ou trabalhar mais, né? Eu coloquei lá 53 anos, depois dos 53 anos eu tenho um plano na minha vida de viver só de trabalho voluntário. Só que é importante a gente fazer essa autoanálise na nossa vida e na análise da vida do cliente também, porque a inflação muda, o custo de vida do cliente muda, a perspectiva dele muda. E naquela época, lá em 2019, quando eu fiz essa conta, eu estava muito tranquila, porque eu estava pensando, poxa, o dólar real está 2,75. Se tudo piorar, vai para 3,30. Só que não. 3 anos se passaram e hoje eu ainda pago um dólar a 3,60, 3,70. Então, é uma conta que a gente precisa sempre rever, principalmente quando a gente pensa em aposentadoria. Imagina na vida do nosso cliente que ele não tem esse discernimento. Você não tem nenhum conhecimento de fazer. Não, sensacional. Sensacional. O que você acredita que semana que vem vai ser só para a gente gerar aqui uma antecipação para eles? Então, assim, ó, eu queria ter terminado aqui hoje com a parte ali do despertar, que não deu tempo, mas a gente pode começar com isso, assim, de como é que eu, enfim, faço um primeiro despertar com os meus clientes com relação a esse assunto. E eu mostrar como que eu monto a apresentação e a estruturação do material para apresentar para eles, né? Eu acho que isso que é o grande benefício, assim, desse papo que a gente está fazendo, né? De começar a ver como é que eu consigo montar um racional, né? Que sai daqui e vai para lá e o cara fecha a proposta lá no final, né? E eu sempre usei, diferente um pouco do Vida, né, que é uma abordagem muito mais sentimental, assim, né, no emocional e tal. Eu busco aqui um caminho um pouco mais da razão, assim, de mostrar as bases que a gente chega naquele projeto, naquela proposta, né? Então, porque quando a gente vai falar de investimentos, essa parte racional ela funciona de maneira muito maior do que o lado emocional, né? Então, é fatos e dados, né? E a segurança em apresentar também ela é muito importante, por isso que a gente tem que começar a entender assim, esses termos, né? De juros reais, os produtos financeiros, né? Saber como é que está estruturado os produtos, porque isso vai dando segurança quando o cliente, né, te ouve falando, né, sobre essa questão de previdência e tudo mais. Legal. Mas a ideia é da gente falar de novo desse despertar que não deu tempo e como estruturar a apresentação, como apresentar, como é que eu apresento, o que eu mostro, as diferenças e tudo mais. Que legal. E Dan, para a gente finalizar, hoje, qual é hoje você tem alguma estratégia para avaliar os fundos de previdência dos seus clientes? Como é que você consegue ser tão categórico em dizer para aquele cliente, dar consultoria para aquele cliente se o produto que ele tem é bom ou não? Você pega a lâmina, né, do fundo dele, você coloca isso você faz Vamos isso uma antecipar aqui análise? rapidinho o jeito mais Tá. fácil hoje, tá, Marcelo? E o melhor, já mudou bastante, mas hoje, se a gente entrar aqui, ó, o melhor lugar para fazer comparativos, tá? Que legal. De fundos é um simulador XP, não sei se vocês conhecem, mas está disponível para qualquer pessoa, é aberto. Ele só não é muito rápido, tá? Mas ele é aberto. Que legal. Alguém já E usa o simulador da XP? tinha um Não? antes que eu O usava, Roger era o deve Invest usar. News, ó, o Roger já usa. É. Então aqui, ó, aqueles gráficos que eu estava mostrando, né? Só bota o nome do fundo aqui, vamos lá, ó, Brasil
Prev. Eu gosto muito de usar o do mais retorno. Mas retorno, é isso que eu ia falar. A base é a mesma, né? Eu acho mais bonito hoje aí é a questão pessoal da forma de visualização, né? Mas E hoje aqui tem tem muitas mais ferramentas que dão né? esses comparativos, né? E Tá é bem carregando também. simples de operar. Só que ele hoje está especialmente mais lento. Não é tão E aí lento. você coloca o nome do fundo. Nome do fundo, e aí tem aqui um monte de formas de comparativo. Ele já deu ali o retorno, ó, que a gente estava falando, né, que estava abaixo do CDI. Então, nesse ano aí, ele deu 12 meses, 83% do CDI, esse fundo. Cara, olha isso. Não. É E tu pode pegar períodos maiores, pode colocar outros benchmarks, pode botar Ibovespa, pode construir um benchmark específico, né? Pode exportar para um PDF, daí sai com a cara da XP aqui, mas né, dá para fazer recortes ali no material e botar um gráfico específico, só uma ponta do gráfico. O assim, benchmark do que globo. você usa qual é o índice que você usa? Depende do fundo, né? Se for um fundo de renda fixa, vai ser CDI. Tem gente usando bastante o IMAB também como uma referência, né? Que é o médio dos títulos públicos, né? Mas aí começa a complicar muito a cabeça dos clientes, assim, né, Marcelo? Acho que falar do CDI já está bem bom e o Ibovespa para os fundos de ações, né? Uhum. Então, são os dois que eu uso, assim, como referência. Tá? Que legal. Que legal, gente. Que legal. Adorei. É Mas isso, esse aqui é uma Dan. ferramentinha bem fácil, tá? Não, e a Beleza, XP, gente? a XP ela tem um brand, né? Na hora que você mostra a XP, parece que é uma coisa, sei lá, diferenciada. Mas é isso, gente. Aguardo vocês, então, na segunda-feira, nesse mesmo horário, com a continuidade do treinamento de Prev. Queria perguntar aqui para o Jader e para a Silene, tá? Não sei se a Silene pode falar, que ela está fechadinha aqui. Qual que foi o ponto mais alto para ele desse nosso encontro? O que você tirou de insight, Jader? Então, Marcelo, obrigado, viu, Daniel? Realmente eu preciso focar mais na parte da Previdência. Me chamou bastante atenção no começo, Marcelo, quando você fez uma simulação de um ABFone, né, que nós chamamos aqui. Eu estou muito mais interessado em entender agora como que funciona a Previdência, até para eu aumentar meu leque, meu menu, digamos assim, de entrega para o final. É isso, tá? Eu preciso entender. Então, assim, eu quero realmente fazer uma abordagem nesse sentido agora nas próximas em si, né? Assim, na semana que vem, o Daniel vai simular aí uma proposta, digamos assim. Acho que vai ficar um pouco mais claro para mim de como eu posso, também nas próximas, daqui a um mês mais ou menos, chegar no meu cliente e propor isso aí, né, para ele. Roger, pode te garantir assim, cara, tu vai errar, tu vai tropeçar, tu vai ficar na dúvida, porque não é assim online que tu aprende, mesmo estudando, assim. E, cara, eu tô aqui para poder te ajudar, já dando uma embalagem inicial, assim, mas, cara, fazer é o melhor jeito de aprender, entendeu? Então, tu vai estar com o problema na mão, faz as perguntas essas. Cara, eu tenho um fundo aqui, qual que é? Tu já começa por aí, entendeu? Que se tu mapear uma, duas, e a gente começar a fazer um comparativo, cara, tu já vai começar a ver que a coisa vai acontecendo, entendeu? Então, se fizer as perguntas, cara, gera o problema e vai atrás, que é o melhor jeito de tu aprender, vai ser assim. Sim, sem dúvida. Jader, é por isso que você está aqui nesse ambiente. Acredito que, assim, quais eram as perguntas básicas que eu perguntava? Só que eu não entrava com profundidade, porque eu não tinha previdência privada para vender, né? Todo mundo sabe que Prudential não tem previdência privada e eu não podia ofertar, porque senão era compliance para mim. Mas eu perguntava qual era o fundo de previdência, ninguém sabia, quando a maioria era VGBL, quanto rendeu, não tenho a mínima ideia, e aí você pode tirar o cliente da inércia. Você consegue me mandar o nome da sua previdência privada que eu faço esse estudo para você? E aí já no fechamento, você já começa a entregar valor, assim, olha, eu analisei o seu fundo de previdência privada, não está dando nenhum CDB, nem o CDI. Isso significa que se você tiver uma gestão melhor, você vai ganhar mais dinheiro para sua aposentadoria. E o que muitos fazem,
fazem, Dani, não sei se você concorda com essa postura, enfim, mas eu vejo que é uma oportunidade do corretor de seguro fazer a gestão da previdência e mostrar que o acréscimo que ele está ganhando vai pagar o seguro de vida. Também é uma estratégia. E aí, o que eu ensino aqui para os meus mentorados e para os alunos? Que a abordagem, ela não tem que ser voltada para o seguro de vida, ela tem que ser voltada para a conscientização da proteção da segunda, da terceira, da quarta e da quinta idade. Porque todo mundo está vivendo mais que 80 anos. Daí, cada produto você traz, que é o que o Roger falou, você traz adequado para o momento. Então, na abordagem, você não fala de previdência, você não fala de seguro, você fala dos projetos que o cliente tem, do conhecimento que ele tem, do desejo que ele tem, onde ele quer chegar. E você, como especialista, você vai orientar da melhor forma. Eu acho isso muito poderoso, gente. É muito difícil não ter recomendações na abordagem, é muito difícil ter cliente que vai sumir no fechamento. Né? Por quê? Porque ele sabe que você está fazendo muitas coisas para ele. Sensacional. Se você quer contribuir com uma percepção sua, algum feedback? Gosto muito do ponto de a gente trazer a realidade para o cliente da questão do INSS, né? Que realmente não vale mais a pena, não tem expectativa mais, acabou. Então, ou é previdência privada ou sinto muito. Ou outras maneiras de guardar dinheiro para a previdência privada seria uma cesta a mais, né? Uma cesta a mais. Sim, sensacional. Gente, estou finalizando. Esse material vou deixar para replay, tá? Em até 48 horas. Dani, obrigada pelo seu tempo. Segunda-feira que vem, dia 6, nesse mesmo bate-canal, às 17 horas, horário do Brasil. E amanhã a gente continua aí com o professor Jorge, que é lá o preparatório do CEA e do Ancor, tá? Queria ficar com vocês mais 2 minutinhos e liberar o Dani, tá bom? Só para alguns recados, tá? Gente, obrigado aí, boa noite para vocês. Até a semana que vem. Obrigada, Dani. Tchau.